De 10 a 16 de março é a Semana Mundial do Glaucoma. A data reforça a importância do diagnóstico precoce dessa doença silenciosa, que pode levar à cegueira irreversível. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, ficando apenas atrás da catarata. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, SBG, mais de 2,5 milhões de pessoas vivem com a doença. Já o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, estima que 1,5% da população pode ter glaucoma. O Jornal 101 está em contato agora com o Dr. Cláudio Steff, oftalmologista do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Doutor Cláudio, eu quero agradecer sua presença aqui do Jornal 101. Muito obrigado. E para começarmos, o glaucoma pode atingir pessoas de qualquer idade e qual é o sinal mais tradicional para diagnosticar o glaucoma? Bom dia a todos os ouvintes do Jornal 101 FM. Agradeço o convite, a oportunidade de poder, durante essa semana de combate e prevenção ao glaucoma, poder elucidar algumas dúvidas para vocês. Bom, o glaucoma, ele pode surgir desde o nascimento, ou seja, existe o glaucoma congênito, e ao longo da vida existem outras formas de você poder desenvolver a doença. Então, o glaucoma primário, que é aquele que não é secundário a nenhuma outra patologia, geralmente ele surge com o avançar da idade, aumentando de forma escalonada a partir dos 45 anos. E tanto o glaucoma, esses tipos de glaucoma primários, que são os glaucomas de ângulo aberto e fechado, que são os mais comuns, eles não têm um sinal clássico de alerta, por exemplo. O que a gente sabe? O glaucoma é uma... Vamos contextualizar um pouquinho a doença para ficar mais fácil a compreensão. O glaucoma é uma neuropatia óptica, tá? Ou seja, uma doença que afeta o nervo óptico. Qual que é o principal fator de risco para você desenvolver glaucoma? É a hipertensão ocular. O que é importante? A gente sabe que a pressão normal, a pressão intraocular normal, ela varia entre 10 a 21 milímetros de mercúrio. Níveis superiores a isso aumentam o risco de você desenvolver a neuropatia óptica glaucomatosa, ou seja, o hipertenso ocular tem um risco maior. Hipertensão ocular nem sempre é sinônimo de glaucoma, é o principal fator de risco. Existem pacientes que têm a pressão intraocular em torno de 22, 23, ou seja, são hipertensos oculares, mas não desenvolvem neuropatia óptica. E o contrário também é verdadeiro. Existe o glaucoma de pressão normal. Esse já com causas que têm se investigado de forma mais profunda, às vezes causas sistêmicas, mas e, de forma geral, o principal fator de risco, o principal causador da neuropatia óptica glaucomatosa é a hipertensão ocular. Tem algum sintoma, alguma coisa de alerta? Geralmente não. Você vai ter dor ocular quando a pressão intraocular está muito alta, ou seja, acima de 40, 50 milímetros de mercúrio. Pressões intraoculares que cursam entre 25, 30 geralmente são assintomáticas. E o que acontece no glaucoma? A princípio, quando você desenvolve a neuropatia óptica glaucomatosa, você começa a ter uma perda do campo visual. O que é o nosso campo visual, nosso campo de visão? É aquilo que a gente enxerga ao nosso redor sem precisar movimentar a cabeça ou os olhos. Ou seja, eu estou olhando fixo para um ponto e eu consigo enxergar o que está acontecendo ao meu redor com os olhos parados. Esse é o campo visual. E quando você desenvolve a neuropatia óptica glaucomatosa, você vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então, em estágios finais avançados, você vai enxergar como se estivesse olhando através de um tubo, uma visão tubular. E que, se não for tratada, essa visão tubular pode evoluir, sim, para uma cegueira de forma irreversível. Então, o glaucoma é a segunda principal causa de cegueira do mundo. A primeira é a catarata. Porém, a catarata é reversível. Você fazendo a cirurgia, não tem nenhuma outra doença associada que possa comprometer a visão, você recupera a visão. O glaucoma, não. O dano que ele provoca não tem reversibilidade. Doutor, qual que é o tratamento para o glaucoma e quanto tempo leva este tratamento? Uma vez que você fez a suspeita de glaucoma e você fez o diagnóstico, temos que iniciar o tratamento. A linha de frente de tratamento do glaucoma é você fazer o quê? Abaixar a pressão intraocular. Que é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. E como você faz isso? O primeiro ponto de partida é o tratamento clínico, que pode ser feito com medicações de aplicação via oral, ou seja, existem comprimidos para você tratar, abaixar a pressão intraocular, e através de tratamento com medicações tópicas, que é o mais comum, mais frequente, que são os colírios hipotensores. O que você
pretende com isso? Abaixar a pressão intraocular de forma que ela chegue num nível que a gente chama de nível alvo, de pressão alvo, que é aquela pressão onde você consegue, com a manutenção dela, não permitir a progressão da doença. Isso é muito individualizado, varia muito de paciente para paciente. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você abaixou a pressão do olho, depois de algum tempo você tem que fazer os exames de controle para ver se aquele nível de pressório que você atingiu está sendo suficiente para a doença não progredir. Se você não conseguir fazer isso com tratamento clínico, ou seja, não atingir níveis seguros para o olho com medicações, aí quais são as alternativas? Você pode fazer tratamentos com laser, conjuntamente com o tratamento e ver o resultado. Teve falência do tratamento, o tratamento foi refratário, não atingiu o nível pressórico que a gente considera alvo, aí o tratamento é cirúrgico. Existem algumas modalidades cirúrgicas para tratar glaucoma, que são individualizadas de acordo com o caso, com o paciente. E qual é a finalidade da cirurgia? Também abaixar a pressão intraocular. Ou seja, você abaixando a pressão intraocular, você não está proporcionando a cura do glaucoma. O glaucoma é uma doença, infelizmente, na grande maioria das vezes, incurável. Mas você consegue ter o quê? Um controle efetivo da doença. Abaixando a pressão intraocular, geralmente, consegue-se manter ela estabilizada e, impedindo a progressão, você impede o desenvolvimento da cegueira, que se vier irreversível. E o tratamento e o acompanhamento tem que ser para a vida inteira. Se você fez uma cirurgia, ela foi bem sucedida, atingiu uma pressão-alvo, não significa que essa cirurgia vai ter efetividade para sempre. Existe um índice de falência ao longo dos anos dela. Então, às vezes você faz a cirurgia, a pressão ficou boa por 10, 15 anos, e a pressão volta a subir de novo. Aí você tem que reabordar, às vezes, cirurgicamente, ou tentar associar com medicações. Mas o acompanhamento é para a vida inteira. Tem alguma forma para evitar o glaucoma? O que acontece? Como o glaucoma é uma neuropatia óptica, a forma de evitar é você controlando o quê? Os fatores de risco. O principal fator de risco é a hipertensão ocular. Então, fez uma consulta de rotina. Identificou que o paciente está com a pressão intraocular acima do normal. Já fez um diagnóstico de glaucoma? Não. Até então é hipertensão ocular. Você vai fazer os exames de rastreio de glaucoma, para ver se ele já está desenvolvendo a doença ou se tem o risco de desenvolver. Baixando a pressão intraocular, esses exames têm que ser repetidos depois de alguns meses, para ver se você está conseguindo, com esse nível de pressão, não deixar com que a doença se desenvolva. Então, para você não desenvolver o glaucoma, tem que tratar o principal fator de risco, no caso, a hipertensão ocular. O hipertenso ocular, vou repetir, nem sempre é um indivíduo com glaucoma, com a doença, com a neuropatia óptica. Então, para evitar que desenvolva a doença, a gente tem meios diagnósticos de saber, até antes de você ter defeito no campo visual, se aquele nervo já está sofrendo com aquela pressão intraocular. Então, os exames de rastreio, de triagem de glaucoma, nos mostram isso. Então, você às vezes tem um campo visual normal, um nervo óptico com aspecto até saudável, mas aquele olho é um olho hipertenso ocular, tem exames que a gente consegue avaliar a espessura da camada de fibras nervosas que vão em direção ao nervo óptico. Se você tiver uma diminuição dessa espessura, e às vezes não tem nenhum dano no campo visual, você já consegue identificar que essa pessoa tem um glaucoma pré-perimétrico, ou seja, ele não desenvolveu o glaucoma clínico, mas dentro do olho alguma coisa está acontecendo. E você consegue prevenir isso de que forma? Levando a pressão intraocular a uma pressão alvo, que é aquela que impede o desenvolvimento da progressão da doença. Agora, tem alguma coisa para fazer para a pressão do meu olho não subir? Isso que é o difícil. Principalmente nos glaucomas primários, e o primário de ângulo aberto, que é o mais comum, você tem que uma parte que tem que ficar atento. Outro fator de risco importante, história familiar. Não tem história familiar de glaucoma, as consultas de rotina têm que ser periódicas, sistemáticas, anuais, às vezes com intervalo de tempo ainda menor, para poder identificar qualquer sinal precoce, com a finalidade de não deixar desenvolver a neuropatia óptica, que já é um processo irreversível. E tem como fazer isso antes, com os exames de rastreio de glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa, Dr. Cláudio? É uma doença extremamente silenciosa. Esse que é o perigo. Mas ela não dá nenhum sinal clínico de alerta. Você, às vezes, vai perdendo o seu campo visual, como você vai perdendo a visão periférica, às vezes sem perceber isso. E, geralmente, quando você percebe, ele já evoluiu bastante. Já tem um comprometimento importante da função do nervo óptico. E esse ponto já é de irreversibilidade. Você consegue preservar a visão que tem, em boa parte dos casos, mas não consegue reverter o quadro. Então, é uma doença silenciosa, é uma doença ingrata, que pode levar a cegueira irreversível.
E justamente por ter essas características, o exame oftalmológico rotineiro tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, nossos exames preventivos que a gente faz um check-up do coração, faço os meus exames de sangue anualmente, mas não deixe de fazer um exame oftalmológico regular, porque a única forma que você tem de fazer um diagnóstico, uma suspeita de glaucoma, é no exame oftalmológico. Porque não existe um sinal de alerta que pode levar a sugerir que você está desenvolvendo a doença. Principalmente quando tiver história familiar envolvida. Esses exames têm que ser mais frequentes ainda. Doutor Cláudio, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101 e para a gente encerrar, existem vários tipos de glaucoma? Sim. Para ficar de uma forma de fácil compreensão, a gente começa com o glaucoma congênito, que é o glaucoma que é detectado logo ao nascimento. Através do teste do olhinho já é possível detectar e o tratamento precoce tem bons resultados. Ao longo da vida, os glaucomas primários, ou seja, aqueles que surgiram porque você tinha predisposições anatômicas e genéticas para ter. São os glaucomas primários, que se dividem em dois tipos. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é responsável por 90% dos casos de glaucoma primário, e o glaucoma primário de ângulo fechado, que é responsável por 10% dos tipos de glaucoma. Como existe glaucoma primário, também existe glaucoma secundário. Secundário aqui. Há traumas intraoculares que podem levar ao glaucoma traumático. Cataratas muito avançadas podem levar a um tipo de glaucoma que chama glaucoma facolítico. Olhos que têm uma predisposição anatômica para ter um ângulo fechado, quando a catarata evolui, pode fazer um glaucoma facomórfico. E algumas medicações podem levar ao incremento da pressão intraocular, como, por exemplo, os corticoides. E algumas pessoas que são córticos sensíveis, com o uso dessas medicações, podem ter um incremento da pressão intraocular e desenvolver um glaucoma secundário. Outro tipo de medicação para enxaqueca, que é o topiramato. Pessoas que têm um olho anatomicamente predisposto a ter glaucoma de ângulo fechado, têm contraindicação dessa medicação, porque ela pode predispor uma crise de glaucoma fechado aguda. Então, resumindo, existem glaucomas primários, que é aqueles que você pode ter a predisposição genética e anatômica dura para desenvolver. Os glaucomas secundários, que podem ser secundários a traumas, medicações e outras doenças. E o glaucoma congênito. Então, de uma forma geral, para ficar de fácil compreensão, esses três tipos de glaucoma. O Jornal 101 esteve em contato com o Dr. Cláudio Stefani, oftalmologista do Departamento de Oftalmologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que comentou sobre o glaucoma. Estamos na semana de combate, Semana Mundial do Glaucoma, que é de 10 a 16 de março. Diego Quintano, para o Jornal 101.